Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Armac para a discussão dos resultados do segundo trimestre de 2025. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.armac.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Armac, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, porque referem-se a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje temos a presença dos senhores Fernando Aragão, CEO da Armac, e Marcos Pinheiro, CFO e diretor de Relações com Investidores da Armac. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Aragão, CEO da Armac. Por favor, Fernando, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo tempo. Bom, nessa introdução eu vou contextualizar um pouco o resultado do segundo trimestre, frente ao histórico da companhia, como uma companhia de capital aberto. Bom, então, a nossa companhia de 2019 para 2025, ela cresceu quase 30 vezes, né? Então, é uma companhia que faturou 70 milhões de reais em 2019 e em 2025 vai ter receitas aproximadamente de 2 bilhões de reais. Naturalmente, esse nível de crescimento muito rápido, primeiro ele veio pelo modelo de negócio da companhia, que é superior no mercado de atuação dela, né, que ganha a confiança do cliente, que é capaz de servir o cliente a um custo muito competitivo e ainda assim gerar um retorno diferenciado. Mas uma vez que esse crescimento tão grande se materializou num período tão curto de tempo, ele criou diversos desafios de gestão naturais do crescimento. Então, nos últimos 1 ano e meio, a gente se focou muito em como absorver todo o crescimento que havia ocorrido nos últimos 5 anos e como preparar a companhia para retornar ao crescimento, dessa vez com muito mais controle, previsibilidade e capacidade de atender bem os clientes, independente do local onde eles estejam ou do setor que eles atuem. Esse plano de absorção do crescimento, né, ele teve 3 pilares. O primeiro deles é um modelo de gestão da companhia, né? O modelo de gestão que nós, empreendedores, tínhamos aqui em 2019, gerenciando 70 milhões de reais, era inapto a gerenciar uma organização tão maior como ela é hoje, né? Então, a gente saiu de uma companhia que se organizava em departamentos, em áreas funcionais, para uma empresa de dezenas de pequenas empresas. Então, hoje são dezenas de unidades de negócio, cada qual com seu dono, com seu orçamento, com seu resultado para entregar, com os seus clientes para manter satisfeito e todos os incentivos alinhados dessa maneira. E esse novo modelo de gestão, e é algo que leva tempo para materializar, para ser construído e amadurecer, né? Ele já mostra muitos resultados em termos de satisfação dos clientes e melhores resultados financeiros também.
porque a autonomia é fundamental para fazer o nosso negócio acontecer com velocidade, que é o que o nosso cliente espera da gente. Então, esse foi o primeiro pilar desse processo de transformação, que hoje a gente, ao final do segundo trimestre, pode dizer que está concluído e agora a gente precisa amadurecer e melhorar ele constantemente, mas sem dúvida é um modelo de gestão capaz de controlar uma companhia do porte da nossa. O segundo pilar foi uma revisão intensa do nosso portfólio de contratos. Então, a gente notou em que muitos contratos a companhia não tinha as vantagens competitivas para criar um retorno diferenciado, ou ela estava em situações onde não haveria um retorno favorável, né? Então, algumas dessas situações a gente conseguiu modificar esses contratos, melhorar esse relacionamento com o cliente, através de aumentos de preço, revisões de escopo. Em outras situações, a gente tomou a difícil decisão de abandonar essas linhas de atividade, que traziam muita complexidade gerencial com pouco retorno envolvido. E esse foi o segundo pilar desse plano de transformação, de absorção do crescimento. O terceiro pilar foi uma revisão da maneira como a gente faz gestão de frota e gestão de manutenção dentro da companhia. Então, lá em 2019, uma companhia com centenas de equipamentos e 70 milhões de reais de receita, a gente não tinha a quantidade de dados que a gente tem hoje, a maturidade para analisar esses dados. Então, a gestão de frota, gestão de manutenção era feita de uma maneira muito mais empírica, pelo conhecimento que nós tínhamos do setor de atuação, e ainda temos, que é muito válido e importante, mas ela carecia de uma diferenciação entre segmentos de atividade da companhia, de uma granularidade nas análises para tomar as decisões do que fazer com cada ativo. Quais ativos eu devo aumentar na minha frota, quais ativos eu devo renovar na minha frota, quais ativos eu devo vender, e quais são as melhores estratégias para continuar tendo o menor custo de manutenção da indústria. Esse foi o terceiro pilar desse trabalho de absorção do crescimento que o nosso time realizou nesse 1 ano e meio, e ele nos levou à conclusão de que a gente precisava ter uma rede própria de venda de ativos para ser capaz de girar a frota em circunstâncias onde os dados apontam que é o melhor a se fazer. Essa rede também foi construída nesse último 1 ano e meio, ou seja, um ano e meio aí de muito trabalho, de todo o time, um trabalho que eu honestamente tenho um orgulho tremendo de tudo que eu já passei aqui nessa empresa. Estou na empresa com minha família há 13 anos, sem dúvida é o período que mais me orgulha, as transformações que foram feitas nesses últimos meses. E eu sou muito grato a todo o time que fez isso. O segundo trimestre marca o final desse período dessa construção, dessa absorção do crescimento. Então, ele é fortemente impactado por diversos ajustes inevitáveis no momento em que você sai de contratos, ou que você reduz a estrutura, ou que você readequa times. Então, muitos custos estão envolvidos com isso. Então, um trimestre onde os frutos desse trabalho ainda não apareceram. Agora, onde eles já apareceram? Na satisfação dos clientes, que é o ponto mais importante para a nossa empresa, né? Sem a confiança do cliente, essa empresa não existe. Foi a confiança dos mercados onde a gente atua que fez o negócio multiplicar e por 30 vezes tão rápido. E a gente já enxerga que essa confiança vem sendo reconquistada por os donos dos nossos pequenos negócios aí na ponta, que hoje tem muito mais autonomia para trabalhar. Por fim, gostaria de reforçar que a gente, na margem, já enxerga uma empresa operando com com uma velocidade, uma agilidade, uma eficiência muito maior, e essa eficiência ela vai nos trazer de volta ao crescimento sustentável. Não as mesmas taxas que a gente teve no passado, porque elas são taxas muito elevadas para uma companhia do nosso tamanho, mas a gente já enxerga a companhia muito competitiva na ponta para novos contratos por conta de toda essa agenda de eficiência que a gente empreendeu. Então, é basicamente isso que eu queria deixar na minha mensagem, né? Um tom de otimismo com os próximos trimestres e anos, uma vez que esse trabalho de absorção de tudo que aconteceu nessa empresa de 2019 a 2025, esse trabalho já foi completo. Então, com isso, eu passo a palavra para o Marcos Pinheiro para apresentar o resultado do segundo trimestre. Obrigado. Obrigado, Fernando, e bom dia a todos.
Eu começo a minha apresentação pelo slide de destaques do trimestre. Encerramos o segundo trimestre com 491 milhões de receita bruta, uma expansão de 8% em relação ao valor do ano passado. A receita bruta de locação foi de 409 milhões, apresentando uma queda de cerca de 3% em relação à receita de 2024. Essa queda se deu principalmente devido ao efeito de cerca de 23 milhões de receitas que anteriormente vinham de contratos que por nós foram descontinuados. Mesmo assim, o segundo trimestre já traz efeitos positivos de nossas ações tomadas, as quais já refletiram em maiores produtividade de nossos ativos e redução das glosas. Em comparação com o primeiro trimestre de 2025, as receitas de locação tiveram uma expansão de 1,4%. Excluindo o efeito de eventos não recorrentes, o EBITDA de locação do trimestre foi de 168 milhões de reais, um crescimento de 11% em relação ao trimestre anterior. O maior destaque vai para a margem EBITDA, que já captura parcialmente os benefícios dos esforços de readequação de nossos contratos e readequação do tamanho de nossas estruturas. A margem foi de 45,6% no trimestre, uma expansão de 3,7 pontos percentuais em relação ao observado no trimestre anterior. Parte relevante da evolução de nosso modelo de negócio, as lojas de seminovos tiveram um trimestre e um ano com resultados de vendas bastante positivos. Nos primeiros 6 meses do ano, vendemos mais de 138 milhões de reais, 3 vezes mais do que vendemos no mesmo período do ano passado. Essas vendas ocorrem em nossa rede de lojas próprias, as quais devemos encerrar o ano com cerca de 20 unidades espalhadas pelo Brasil. Lembro ainda que as vendas têm ocorrido em condições adequadas, ou seja, com margens brutas ao redor de 7%. Encerramos o primeiro semestre com CAPEX bruto de 300 milhões de reais. Esse número, quando observado em conjunto com a venda de ativos já realizadas de 138 milhões de reais e aos outros 235 milhões de reais de ativos já destinados a vendas e registrado no nosso balanço patrimonial, indica que estamos muito alinhados com o objetivo de encerrar o ano de 2025 com CAPEX líquido igual a zero. O fluxo de caixa operacional da Armac foi de 460 milhões de reais nos primeiros 6 meses do ano, um aumento de mais de 90% comparado ao primeiro semestre de 2024. Ainda, olhando especificamente a geração de caixa core da empresa, e já considerando todo o CAPEX de manutenção de nossa frota, estamos operando atualmente num run rate de 45 milhões de reais de geração de caixa operacional mensal. No próximo slide, apresento uma atualização de nossas vendas de ativos em função de sua idade, plotados ao redor da curva de depreciação societária. Passando ao slide número 5, temos a evolução de nossa frota de locação, que totalizou mais de 11 mil ativos ao final do segundo trimestre. Temos nesse slide também o gráfico que mostra a evolução do nosso CAPEX. No segundo trimestre, o CAPEX bruto da Armac foi de 171 milhões de reais, dos quais 140 milhões foram destinados à renovação de frota, 15 milhões destinados para aquisição de peças de alto valor e melhorias que garantem a qualidade dos equipamentos, 10 milhões para a expansão de nossas lojas e oficinas, e investimos somente 6 milhões na expansão dos contratos, ou seja, novos contratos de locação. No slide número 6, apresentamos a TU e a produtividade. No segundo trimestre de 2025, nossa taxa de utilização média foi de 73%, um aumento de 2 pontos percentuais em comparação ao primeiro trimestre de 2025, principalmente devido à redução do volume de chuvas nesse trimestre em relação ao trimestre anterior, uma otimização do portfólio através da substituição de ativos com menor demanda por ativos mais alinhados à demanda atual do mercado de locação e o aumento de ativos disponíveis para venda de nossas lojas.
Destaco que, apesar da melhoria na taxa de utilização, fomos impactados negativamente pelas máquinas desmobilizadas dos contratos e que ainda estão em processos de preparação para venda futura. Continuamos apresentando melhorias na taxa de utilização média. Encerramos junho em 74% e devemos retornar ao patamar de 80% ao longo do ano. No segundo trimestre, a produtividade atingiu 55,9%, um aumento de 2,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. O aumento na produtividade é explicado por maiores preços praticados por nós após os reajustes contratuais ocorridos nesse começo de ano, e 2, o menor imobilizado bruto de locação. Passando para a próxima página, falamos um pouco de receitas. No segundo trimestre, como disse anteriormente, a receita total da empresa cresceu cerca de 8% em comparação a 2024. O mix de contratos das operações spot foi de 25% do total de receitas de locação. No slide número 8, apresentamos a evolução do EBITDA ajustado. O destaque fica por conta da expansão de margem já observada no trimestre, uma expansão de 3,7 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre, refletindo os ganhos de produtividade e a redução da nossa base de custos. Passando para o slide 9, no segundo trimestre, tivemos um prejuízo líquido de 6,7 milhões de reais. O prejuízo contábil sofreu um impacto de maiores despesas financeiras e de despesas não recorrentes nesse trimestre. Enquanto as despesas financeiras estão diretamente ligadas ao maior nível da taxa de juros, as despesas não recorrentes tiveram duas origens específicas. Primeiro, gastos ligados à descontinuação das operações que tinham resultados inferiores ao nosso custo de capital, cerca de 10 milhões de reais de impacto no trimestre, e segundo, outros 15 milhões de reais que realizamos de ajustes contábeis para trazer a zero o resultado das SPS responsáveis pelos consórcios dos quais participamos. Excluindo o efeito desses eventos não recorrentes, o lucro líquido caixa foi de 36,5 milhões de reais. No próximo slide, apresento a evolução do ROIC Spread da Armac. Neste trimestre, o ROIC foi de 15,4%, ainda bastante superior ao custo da nossa dívida. Por fim, quanto ao nosso endividamento, encerramos o trimestre com 1,8 bi de dívida líquida, resultando em uma alavancagem de 2,6 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Agradeço a paciência de todos e gostaria de convidá-los para iniciarmos a nossa sessão de perguntas e respostas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. Nossa primeira pergunta vem do André Ferreira, analista sell-side. André, estamos abrindo seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado aqui pelo espaço e parabéns pelas iniciativas. Eu tenho duas aqui. A primeira, nesse TRI a gente começa a ver uma melhora importante na margem vista de locação e eu queria entender se já deu para ver uma margem EBITDA na ponta ali de junho ou até julho, se puderem comentar, melhor do que na média do trimestre. E a segunda pergunta, se com essa mudança de postura em relação ao ciclo de vida do ativo, se tem alguma adequação necessária na infraestrutura de manutenção e se vocês acreditam que pode perder um pouco ali o poder de barganha com o fornecedor direto de peça. Obrigado. Oi, André, bom dia. Eu vou começar respondendo aqui.
a primeira pergunta e a segunda eu passo para o Fernando, tá? Cara, a gente fez bastante coisa efetivamente aqui na readequação da operação da companhia, né? A gente está bastante feliz com esse ganho de margem que já começou a ser refletido no resultado do trimestre. E sim, sendo bem direto à sua pergunta, na ponta a margem ela está sensivelmente superior à que ela estava na média do trimestre, tá? Esse movimento deve continuar. A gente tem bastante confiança em seguir muito em direção que o nível sustentável de operação dessa margem é acima dos 50, tá? É uma jornada que a gente está construindo aqui, mas eu acho que é bem possível que a gente consiga observar patamares saudáveis aí nos próximos meses, tá? Eu vou passar para o Fernando aqui falar de estrutura de manutenção. André, obrigado pela pergunta. Não há no radar nenhuma mudança no porte e na intensidade com que a gente faz manutenção nos equipamentos. O que há é com um maior entendimento do ciclo de vida de cada ativo específico, a gente consegue identificar quais modelos nós devemos vender com 5 anos, quais modelos nós devemos continuar estendendo a vida dele até o 10º ano, e também maneiras, através dos dados, de fazer isso da forma mais eficiente. Então, é uma granularidade que a gente não tinha anteriormente, até porque os dados não estavam disponíveis na quantidade que eles estão hoje, mas manutenção continuará sendo o diferencial principal da companhia. Até porque essas máquinas, desde o primeiro ano delas, elas já apresentam problemas no campo. E a complexidade de arrumar as máquinas no campo é muito maior do que arrumar dentro de uma concessionária. Então, a estrutura de mecânicos que a gente tem, seja servindo o cliente na ponta, seja na oficina arrumando os equipamentos, continuará sendo o pilar central da geração de valor diferenciada que a companhia tem. Então, essa estrutura continua super forte. O que muda é que algumas manutenções passam a ser feitas antes de direcionar o equipamento para a venda, ao contrário de anteriormente, em que todas eram feitas para direcionar os equipamentos de novo para alocações. Então, o fim do equipamento ele se altera em algumas categorias, alguns modelos, mas sempre passando por manutenção. E eu ressaltaria a importância que a estrutura de manutenção tem para você ser capaz de vender esses ativos, né? São ativos que, sem uma estrutura de manutenção como a nossa, eles perdem liquidez, porque a usabilidade deles deteriora. Então, o cliente ele quer comprar uma máquina em condições de uso, uma máquina funcionando, uma máquina que ele vai poder executar a atividade dele no dia seguinte que ele comprou. Então, sem essa estrutura de manutenção, mesmo com ativos muito novos, às vezes 2 anos, 3 anos, você já não consegue vendê-lo para o cliente numa maneira em que ele vai no dia seguinte sair e usar. Então, manutenção continua sendo muito relevante para a companhia. De maneira nenhuma, nosso poder de barganha na compra de peças é alterado, ou a importância da estrutura, tá bom? O que muda só é o destino final dos equipamentos depois dessas manutenções. Obrigado. Perfeito. Se eu puder só um follow-up nesse ponto de dados, se vocês puderem dar alguns exemplos não sei, de sistemas que foram implementados que permitiram essas coletas de dados, ao longo de quanto tempo atrás, né, aconteceu, e talvez alguns indicadores, né, tipo frequência de quebra, esse tipo de coisa que vocês estão vendo que não viam antes. Obrigado. Eu não vou entrar em específicos da inteligência que a gente está desenvolvendo, porque eu entendo que é parte da estratégia da companhia e do patrimônio dela, né? Então, agora, a gente implantou o SAP HANA no início de 2024, e anteriormente a gente já trabalhava há quase 10 anos com uma versão do SAP mais simples, mas que era uma versão que já permitia que a gente olhasse cada máquina como um centro de custo dentro da empresa, e todas as peças eram compradas direcionadas a esses equipamentos e todas as receitas eram apuradas em linha com esses equipamentos. Então, a partir da migração de um SAP mais simples para o mais robusto, a gente fez um trabalho muito grande de compatibilização de bases de dados, para poder usar os 10 anos de histórico que a companhia já tinha num sistema mais simples e ligar eles com os dados em uma granularidade muito maior que a gente tem hoje por conta de um sistema mais robusto.
né? Então, foi uma lição de casa longa que a gente fez aqui, de compatibilizar todas as bases e poder chegar a conclusões de qual foi o retorno que nós tivemos com cada equipamento que a empresa comprou até hoje, clusterizar esses equipamentos, segmentar por tipo de aplicação. Então, foi um grande trabalho de análise que se iniciou a partir da implantação do HANA em janeiro de 24. E sobre KPIs específicos da nossa área de manutenção, né, se em algum momento a gente decidir divulgar para o mercado, a gente passa incluídos nos materiais informativos, mas não é o caso nesse momento. Tá ótimo, obrigado. Bom dia. A nossa próxima pergunta vem da Fernanda Recchia, analista sell-side do BTG. Fernanda, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Duas perguntas aqui do nosso lado também. Primeiro, com relação às lojas seminovas, né? Acho que até agora foram 11 que vocês abriram. Queria entender como é que tem sido a curva de maturação dessas lojas que foram abertas. Nas nossas contas, o nível de margem EBITDA ele está negativo, e aí talvez vocês puderem comentar quando que vocês esperam uma reversão dessa tendência de margem negativa e quando que essas lojas devem atingir aí o nível de maturação. E o segundo ponto sobre consórcio, talvez vocês puderem dar um pouco mais de qualificação sobre o racional de ajustar a zero o resultado da participação de vocês no resultado das SPS. E aí, olhando para frente, queria entender como é que a gente deveria pensar na estratégia de vocês com relação ao consórcio, se vocês ainda têm apetite para entrar nesse segmento ou se a ideia é sair. Obrigada. Oi, Fernanda, bom dia. Vou começar respondendo aqui as duas perguntas e depois, se o Fernando ficar à vontade de complementar. Mas a primeira que você fez foi com relação às lojas de seminovos, né? A gente, de fato, aqui está passando por um processo de ampliar a nossa presença nacional. A gente investiu bastante tempo nosso e acho que células cinzentas aqui, identificando praças que sejam aderentes com os nossos planos. A ideia é encerrar aqui, de fato, o ano com cerca de 20 lojas operando. Essas lojas, quando a gente pensa nelas, a gente estima que o tempo de maturação desse grupo, dessa praça, ele varia aqui entre 4 e 6 meses, tá? É tudo muito recente, a gente teve exemplos fenomenais de lojas que chegaram à maturidade em 4 meses, mas a maioria delas acaba ganhando a sua maturidade no desenvolvimento das praças, carteira de clientes, os relacionamentos com os empreendedores locais a partir do 6º mês de operação. Tá? Só para qualificar também um pouquinho aqui o que aconteceu do resultado delas nesse primeiro semestre do ano, foram muitas lojas abertas, né? Ainda tem uma questão de ramp-up aqui, mas a gente fez um serviço que eu convido todos aqui a visitar as nossas lojas para entender um pouco que é uma estrutura simples, é uma estrutura bastante clara, limpa, fácil para se fazer negócios e que precisa ser divulgada, né? Então, nesse segundo trimestre, a gente também gastou bastante aqui recurso na divulgação dessas lojas, além da formação dos times, enfim, AgriShow, a gente contratou uma estrela da televisão para fazer comerciais para a gente. Então, assim, a parte de desenvolver um negócio novo. Tá? A gente está bastante convicto aqui que a partir do 6º mês essas lojas elas começam a entregar EBITDAs bastante saudáveis nas margens às quais a gente vende os ativos, né? Tanto é que se você olhar o resultado das lojas mais antigas, até no próprio ano passado, que a gente já tinha uma, você percebe que o nível de rentabilidade da estrutura de seminovos é bastante adequado. Tá? Mas lembrando que o papel estratégico delas é de promover aqui uma capacidade de modulação do tamanho da empresa e renovação do portfólio. Tá? Indo para a sua segunda pergunta, com relação aos consórcios, o racional por trás aqui da nossa decisão de zerar o resultado das SPS no consolidado da companhia é uma questão de conservadorismo. Tá? Eu acho que o nosso core acaba sendo a operação de locação de fato, e a contabilização dos resultados esperados dessas SPS
via o POC, ele acaba trazendo uma complexidade adicional para a companhia e acho que exposição desnecessária a volatilidades no reajuste das expectativas orçamentárias de execução dessas obras. Então, o ajuste que a gente fez foi basicamente para equalizar o reconhecimento contábil delas à equivalência patrimonial das SPS. Tá? Então, acho que isso daqui, se eu fosse qualificar, é conservadorismo da nossa parte. Eu não gostaria de ter que ficar registrando receitas a maior durante 11 meses do ano e no 12º ter que proceder com uma reversão relevante, explicar que foi, ajustamos a expectativa do POC, isso pode acontecer de forma recorrente. Eu prefiro que a gente esteja muito mais alinhado com o desempenho, acho que bem tempestivo de cada uma das sociedades. Com relação ao que esperar para frente dos consórcios, eu acho que o que a gente divulgou esse trimestre, ele já dá aqui sinais bastante claros, né? A gente olha os consórcios como uma experiência a qual tem o objetivo ali de entregar um resultado, se tiver positivo vai ser muito bom, se for zero é dentro do planejado, mas participar no quadro de sócios dessas entidades, dessas sociedades de propósito específico, nos garante aqui um direito de explorar com exclusividade o fornecimento dos equipamentos os quais a gente julga que tem os melhores retornos dentro daquele cliente. Então, nesse exemplo recente, inclusive, dos 2 consórcios dos quais a gente participou e participa ainda, essas operações de sociedade de propósito específico geraram resultado zero e a Armac ganhou contratos para sua locação simples, ou seja, lá para o nosso negócio de spot, que em conjunto eles representaram mais de 50 milhões de reais de EBITDA no período, né? É muito saudável esse tipo de associação. Então, óbvio, a gente precisa olhar cada uma das oportunidades com critério. Eu não desqualificaria de forma alguma a possibilidade de participarmos em outros empreendimentos de natureza semelhante no futuro. Boa, Fernando, se eu puder adicionar só um ponto na sua pergunta sobre as lojas. Então, a Armac é uma companhia que, durante o primeiro ciclo de crescimento dela, ela era muito centralizada em São Paulo. Então, uma companhia que cresceu fazendo marketing online, entregando as máquinas a partir de São Paulo no Brasil inteiro. E esse modelo escalou muito bem nessa primeira fase, como eu falei ali, de 70 milhões de receita em 2019 para 2 bilhões esse ano. O canal de distribuição nosso, majoritariamente, foi esse canal centralizado em São Paulo, né? Para a companhia continuar crescendo dos 2 bilhões de receita que ela tem hoje, o próximo ciclo não será tão centralizado, né? A gente precisa desenvolver novos canais, a gente precisa estar mais perto dos nossos clientes, a nossa marca precisa ser conhecida regionalmente, como uma marca quase local, com presença local, time local, pessoas locais. Então, a estratégia ao analisar a estratégia das lojas de seminovos, eu teria uma visão de muito longo prazo, na qual elas olharam a margem EBITDA delas no primeiro ano de implantação, onde elas só estão vendendo seminovos, pode ser misleading, porque a margem é composta do resultado contábil da venda de ativos, não do capital que elas liberam para a companhia, e hoje você tem uma estrutura não madura que só atende a um propósito nesse momento. Mas o planejamento de longo prazo da companhia é que essas lojas sejam ambientes de negócio, ambientes para o cliente alugar máquinas também, ambientes para o cliente contratar um serviço para a fábrica dele, ambientes para ele fazer uma reunião com o nosso representante local, com o sócio que cuida daquela região. Então, as lojas, elas têm hoje, sim, todo o P&L é registrado como uma atividade de venda de seminovos, mas a visão de longo prazo é muito maior do que isso, e ela é algo que nos traz também muito otimismo com a capacidade da companhia de crescer a longo prazo, conforme ela se regionaliza, né? Digamos assim, na expressão mato alto, muito alto, porque a companhia ela ficou 10 anos crescendo a partir de São Paulo.
e ela nunca teve essas estruturas locais. Então, essas estruturas estão nascendo em seminovos, mas elas vão servir a muitos outros propósitos com o passar dos anos, tá? Muito obrigado. Tá ótimo, pessoal. E só para fazer um pequeno follow-up, pensando em penetração de seminovo como total da receita, o que vocês entendem que seja ótimo? A gente deveria ver uma nova onda de abertura de loja de seminovo pensando em 2026? A gente não está dando guidance dos nossos planos, né? Até porque a gente é repetidamente seguido pelo mercado, né? Então existe uma agenda, um planejamento estratégico de longo prazo que passa pela regionalização da companhia, não só para vender seminovos, como também para expandir as suas atividades de locação. E dentro desse planejamento estratégico existe sim o plano de mais lojas, eu não vou precisar o quanto, porque de fato é um modelo de negócio que está começando, muito embrionário, para a gente já guiar o mercado para o tamanho dele. Tá ótimo, muito obrigada. A nossa próxima pergunta vem do Rogério Araújo, analista sell-side do Bank of America. Rogério, por favor, pode prosseguir. Olá, Fernando, Marcos, obrigado pela oportunidade, parabéns aí por esse processo de absorção de crescimento que está sendo conduzido. A minha pergunta é mais nessa linha e pensando na modelagem no Excel, o que a gente coloca de premissa para frente, né? Eu tenho alguns pontos aqui que eu gostaria de ouvir de vocês. O primeiro é aquela linha de Sustaining CapEx que vocês começaram a divulgar no TRI passado, foi 5% do imobilizado bruto no último TRI, esse TRI agora foi 2%. Onde que vocês esperam que normalize essa linha? E ainda nela, esses eram custos que eram despesados antigamente, ou eles já iam para essa linha de CAPEX? Eu imagino que grande parte do mercado despesava, né, no modelo, mas entender como era antes e qual nível deve ficar. Um outro ponto, com relação a essa realocação de custo e despesa que foi feito do segmento de aluguel para venda de ativo, representou 2,5 pontos de margem de aluguel agora no segundo TRI. Qual que é esse patamar para frente? Eu acho que é quase 10 milhões de reais, se eu não me engano. Qual que é o patamar que a gente pode ver? E a gente está vendo em seminovos ou venda de ativo, né, uma margem bruta negativa, mas com uma margem EBITDA, uma margem bruta positiva, mas com uma margem EBITDA negativa. A intenção é trazer a margem EBITDA para próximo de zero, a escala em si vai trazer, na visão de vocês, ou vai precisar de mais depreciação para que o valor residual dos ativos, que é o COGS na hora de vender, caia, né? Como é que vocês estão enxergando isso? Margem EBITDA de aluguel, ela recupera para quais níveis? O Marcos falou de mais de 50%, é o que vocês almejam aí para longo prazo, mas entender um apples to apples, né? Se essa linha de sustaining capex, se ela era despesada ou não, né? Como é que fica esse apples to apples, esse custo que saiu agora de rentals, se estava sendo relevante antes, enfim, no apples to apples, essa margem volta totalmente, volta parcialmente. E por último, a vida útil dos ativos, vocês já tocaram um pouco nesse assunto, mas já dá para entender o que seria uma média de vida útil de ativo, baseado no mix de contrato que vocês esperam ter, o que é de 5 anos, o que vai para 10 ou mais, e, enfim, é um ponto importante na hora da modelagem também. Muito obrigado. Ô, Rogério, obrigado pelas perguntas. Então, deixa eu começar aqui. Pô, eu anotei 5, vamos ver se eu consigo responder todas, tá? Senão a gente fala depois aqui. A primeira com relação ao Sustaining CapEx, né? Se isso aqui já era tratado como CapEx, ou era despesado anteriormente, onde que é o patamar? Bom, isso aqui já era CapEx anteriormente, só não era dado disclosure anterior. A gente pode até fazer um trabalho aqui na atualização da tabela de dados, que a gente vai disponibilizar no site de RI, e proceder com, pelo menos do ano de 2024, a abertura desse CapEx. Tá? Acho que é até mais fácil, dado aqui a qualidade de dados depois que a gente implantou o SAP.
Com relação à expectativa de qual que é o patamar normal disso, cara, é difícil precisar aqui esse guidance, mas eu te falaria que eu não estranho o número ao redor de 3%, tá? Me parece bastante natural que esse seja o nível desses investimentos necessários para garantir a qualidade da nossa geração de receita aqui, desses ativos. A sua segunda pergunta era com relação aqui à questão das alocações das despesas dos seminovos, né? Eu acho que aqui é importante destacar que ano passado a gente efetivamente não tinha uma estrutura dedicada para se explorar de uma forma estruturada essa vertical de venda de ativos, né? De qualquer maneira, quando a gente olha aqui no próprio material do release, o Júlio tomou o cuidado de garantir que as comparações fossem apples to apples. Então, apesar da tabela de dados ainda não estar integralmente disponível no site de RI, as tabelas que estão dentro do release de resultados, elas já procederam com os ajustes na base histórica, pelo menos nos períodos ali de comparação. Tá? Então, quando a gente mostra a evolução das margens do rental, elas são comparáveis, sim. Tá? A gente vai proceder com a atualização da tabela, tá? Não sei se a gente consegue fazer isso hoje ainda, mas com certeza até amanhã a gente consegue. A sua terceira pergunta era efetivamente aqui com relação à margem EBITDA dos seminovos, né? O Fernando ele mencionou aqui na resposta a uma pergunta anterior, o papel estratégico que essas operações das nossas lojas acaba tendo no nosso plano de longo prazo, né? Obviamente, um dos propósitos é a renovação da nossa frota, dos nossos ativos, e outros a proximidade com os clientes. Quando a gente olha essa função de fazer a disposição dos nossos ativos, entendemos que as margens brutas às quais a gente opera hoje, então são margens que flutuam ali entre 5% e 9%, então vamos falar que no semestre foram 7% de margem bruta, elas são margens brutas muito dentro do que nós esperamos, né? Inclusive quando a gente compara as nossas vendas com a curva de depreciação societária, a qual a gente deixou mais uma vez no material do release e atualizamos com todas as vendas do trimestre com bolinhas coloridas numa cor, salvo engano, verde, mostra que a dispersão dos pontos de venda ao redor da curva não indica que seja necessário qualquer tipo de movimento, vamos falar assim, extemporâneo para fazer com que uma margem de seminovo seja artificialmente produzida, né? O nosso entendimento com relação ao que fazer com a depreciação, ele acaba sendo mais do ponto fundamental do desgaste dos equipamentos, efetivamente. Então, isso aqui é produto de revisão periódica da nossa parte. A gente faz esse processo anualmente, se precisar fazer mais frequentemente, a gente vai fazer, não tem problema nenhum, mas hoje nada indica que seja necessário ou que faça parte do nosso interesse artificialmente produzir margens brutas muito positivas no negócio de seminovos, tá? A próxima pergunta aqui que eu anotei era com relação à margem de rental, né? Eu já tenho indicado que a gente, quando olha nossas modelagens, nossos unit economics, a gente tem uma forte convicção de que a companhia não só tem a capacidade de operar em margens de EBITDA rental acima de 50%, como esse deveria ser um patamar mínimo buscado para a gente quando a gente tem em consideração o patamar de juros o qual nós temos que operar, né, pelo menos em 2025 e em 2026. Então, esse negócio vai flutuar ao longo do tempo, eu não tenho a menor dúvida, mas hoje, para mim, essa é a linha da água, para mim, para o Fernando, para o nosso conselho de administração. A gente tem uma responsabilidade fiduciária em fazer com que a companhia tenha um modelo de negócio que seja indiscutivelmente gerador de valor, tá? Como eu respondi anteriormente, na ponta, essa margem está no patamar superior ao que a gente observou no trimestre consolidado. A gente espera
nos desafiar aqui constantemente para que esse número continue subindo, tá? Mas acima de 50%, acho que é um patamar que você deveria levar em consideração, sim. A última pergunta aqui é que eu anotei, e daí você me corrige se eu estiver errado, era com relação à vida útil dos ativos, né? O que esperar disso mediante que a gente tenha aprendido mais com essa gestão mais data-driven que a gente tem imposto nos últimos meses. E essa pergunta eu acho que é realmente muito boa. A gente ganhou aqui uma granularidade de conhecimento que nos permite, de fato, proceder com a utilização de informações, não só para definir curvas de depreciação, mas muito mais importante do que isso, para ajudar a gente a ter uma formação de preço muito aderente à realidade de cada cliente, de tal maneira que eu, como alocador de capital, gestor da empresa, sócio da empresa, fique muito feliz quando eu tenho um cliente de uma operação que é agressiva com o equipamento, porque eu sei que ela está sendo precificada de forma adequada, da mesma forma que eu fico feliz quando eu tenho uma operação que é muito tranquila, que funciona em horário administrativo, com um equipamento que trabalha, sei lá, 100 horas no mês. Então, acho que a relevância do nosso novo modelo de trabalho aqui está mais associada à tomada de decisões do dia a dia do que efetivamente a prática contábil, uma estimativa de vida útil dos ativos. Essa vida útil a gente segue todo o que tem de norma e regulamento, né, e faz a sua revisão periodicamente. Então, eu não imagino nenhum tipo de alteração, né, fora do curso normal das nossas atividades aqui. Acho que respondi as suas 5 perguntas. Respondeu sim, Marcos. Muito obrigado. Ficou muito claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta é do Felipe Nielsen, analista sell-side do Citi. Felipe, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia, obrigado por pegarem minha pergunta. Eu tenho duas aqui, mais relacionadas à parte de demanda, né, olhando para a parte de aluguel. Pensando que vocês acabaram de estão nos finalmente dessa reestruturação, retomaram, talvez estão com uma utilização mais baixa, e estão agora nesse processo de recuperação de produtividade, novos preços de contratos e decidindo aí se vão realugar ou vender esse ativo. No cenário atual, aí olhando para o segundo semestre, vocês diriam que a empresa está mais tendendo a vender mais ativos e vendo esse mercado de seminovos saudável para, de fato, ajustar essa base, ou vocês estão vendo uma demanda saudável com preços bons e conseguindo realocar mais esse ativo num preço melhor, só para entender esse balanço, né, entre essas duas variáveis. E também aí minha segunda, pensando em termos de concorrência, a gente tem visto players grandes avançando para a parte de pesados. Eu queria entender como que a concorrência está se comportando, tem mercado para todo mundo, como que esse mercado tem evoluído em termos de demanda versus concorrência. Obrigado. Oi, Felipe, vou responder suas perguntas. Bom, a gente enxerga uma demanda saudável na ponta em todos os nossos segmentos de atuação. Então, todas as unidades de negócio têm sido convidadas a participar, continuam sendo convidadas a participar de novos negócios e têm até crescido em clientes atuais. Então, a demanda continua saudável no agronegócio, na mineração, proteína animal, e entre outros segmentos. Infraestrutura, ainda muitos projetos a serem executados em ferrovias, rodovias, especialmente saneamento. Então, de fato, a gente está, nesse sentido, a gente tem muita sorte como empresa de estar exposto a drivers de demanda muito fortes no Brasil, mesmo num cenário de juros altos. Então, a demanda é saudável.
Sobre a sua questão de se a gente está inclinado a vender a frota ou a alugar a frota, eu lembraria que a nossa frota ela não é uniforme, né? Então, você tem centenas de modelos diferentes quando considerados todos os tamanhos de equipamento que a gente oferece para os nossos clientes. E a partir dos dados, a gente é capaz de dizer quais modelos a gente quer continuar alugando, quais modelos a gente acha que economicamente é melhor liberar o capital para investir em outro. Então, a resposta não é tão simples como, eu vou vender ou vou alugar. A resposta é, a demanda está forte e a gente não tem planos de reduzir a frota. Pelo contrário, a gente tem planos até de, a partir do ano que vem, retomar um crescimento da frota. Isso quer dizer que eu não vou vender máquina porque eu vou alugar todas? Não, isso quer dizer que eu vou vender diversos modelos em que a gente concluiu que a melhor coisa a se fazer é vender e vou usar esse recurso para reinvestir em modelos altamente geradores de valor. E esse processo de reciclagem de frota, ele deve ser daqui para frente contínuo, constante, então a companhia vai estar sempre vendendo algumas coisas e comprando outras. Então, para esse ano a gente espera um CAPEX líquido zero, ou seja, tudo que a gente vender a gente vai comprar para direcionar para contratos onde a gente está enxergando uma demanda e um retorno bem favorável. Então, essa seria a resposta sobre frota e demanda. Sobre concorrência, o que a gente observa é que depois da nossa abertura de capital, muitas empresas entraram no segmento, algumas maiores, outras menores, algumas com capital privado, outras públicas. Então, e o fato é que o ambiente sim deteriorou, principalmente nos contratos com menor barreira de entrada, ali no começo desse movimento. Então, logo após o nosso IPO, você teve um capital importante entrando no segmento, mas a maior parte desse capital não conseguiu gerar fluxo de caixa para cumprir com as obrigações financeiras assumidas. Isso foi a maior parte das histórias dos entrantes do segmento. As histórias que permanecem, elas permanecem por terem sido cautelosas e não terem expandido muito. Então, a gente não enxerga, olhando todos os nossos canais de distribuição de máquinas, que são as nossas unidades de negócio, a gente não enxerga uma competição piorando. Na verdade, a gente enxerga ela melhorando, né, com a saída desses players que foram muito agressivos ao expandir sem as competências operacionais necessárias. Então, o ambiente competitivo na nossa leitura é favorável ao crescimento da companhia com boas taxas de retorno. Espero ter respondido suas perguntas, Felipe. Perfeito, ficou bem claro. Obrigado. A nossa Obrigado. próxima pergunta é do Matheus Santana, analista sell-side da XP. Matheus, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu queria focar um pouco mais na parte de venda de ativos, tá? A gente vê que nos últimos trimestres esse vem sendo um ramp-up bem forte. Isso vem em linha junto da maior dos contratos que vocês estão terminando, também nesse maior foco de otimizar o mix de frota também. E isso pega direto na parte de diminuir a utilização, né? Eu queria pegar aqui então um pouco de sensibilidade nessas variáveis, assim, o que que seria um nível normal assim de vendas para frente em termos de receita e também o que que vocês veem sendo como a utilização target assim e qual que seria o tempo que você demoraria para chegar nesse nível? Eu vou começar a responder. Então, assim, a gente não tem um target de venda de ativos, né? A frota, ela precisa ser todo ativo, vamos pensar uma empresa que maximiza a sua geração de valor. Todo ativo tem uma curva de geração de valor e existe um ponto no qual é economicamente mais interessante você liberar aquele capital e reinvestir em outro ativo que esteja com uma demanda favorável a taxas de retorno atrativas. Então, a gente vai fazer isso continuamente, sempre que necessário. O ramp-up da estrutura tem sim algum elemento dos contratos que a gente saiu, mas não é sobre isso. É sobre, de fato, uma empresa como a nossa, o entendimento de que uma empresa com 3 bilhões de reais de ativo tem que ser capaz de vender mais do que 10% da sua frota por ano para ser sustentável. A gente compreendeu isso olhando os dados, e o ramp-up de fato foi rápido, que a gente costuma ser rápido, né? Depois que a gente decide fazer as coisas. É um pouco o DNA da empresa mesmo. E
Então, não tem um guidance para dar de qual o volume que vai ser vendido ano a ano, até porque aí é que mora a geração de valor da companhia como a nossa. O que a gente vai comprar com esse capital que está sendo liberado, vai comprar a que preços, de qual maneira, e o que a gente vai vender e a que preços. Então, assim, no limite, havendo oportunidade para vender toda a minha frota e adquirir ela inteira nova pelo mesmo preço que eu vendi, eu faria isso. Assim, naturalmente, essa é uma oportunidade difícil de aparecer. Agora, se aparecesse, eu faria. Então, esse é um negócio que a companhia ela está o tempo inteiro no mercado, com os parceiros fabricantes dela, negociando, entendendo onde há oportunidades, e sempre que houver oportunidade de adquirir a um preço que compense fazer a venda, a gente vai fazer. Então, essa é uma estrutura que vai ter volumes que podem flutuar ao longo dos anos, né, mas sempre buscando maximizar a geração de valor de cada ativo, né? Sair dele no ponto certo e entrar em coisas geradoras de valor. Acho que respondi essa pergunta, tinha uma outra parte que eu não... É isso, né? Era só tocar um pouco mais na parte de utilização, tá? Pra onde vocês veem o Perfeito. indicador indo para frente aqui? Ok, sobre utilização, Matheus, a gente tem diferentes unidades de negócio, que são, como eu falei, canais de distribuição de máquina. Unidades de negócio que assinam com seus clientes contratos de longo prazo, elas conseguem sustentar utilizações de 80%, 90%, quando eficientes, porque os contratos são fixos, pré-determinados. Unidades de negócio que oferecem a máquina certa na hora certa pelo cliente, para o cliente com flexibilidade de devolução, essas unidades, esses canais, eles exigem estoque, porque você tem que ter a máquina que o cliente precisa na hora que ele precisa. Não adianta prometer que você vai comprar para entregar para ele, você tem que ter na hora. E esse é o modelo de muitas companhias em outros países, né, em que esse estoque cria muito valor, porque o cliente paga pela pronta disponibilidade daqueles equipamentos. Então, a resposta sobre taxa de utilização, ela vai depender de quais unidades vão crescer mais nos próximos anos. Para crescer as unidades de negócio que fazem o rental simples, você precisa de estoque. Você deveria ter uma taxa de ocupação até menor do que a companhia tem hoje. E para crescer mais em unidades de negócio contratadas, onde a gente assina contratos de 5 anos com os nossos clientes, a taxa de ocupação poderia ser maior do que ela é hoje. Como o mix dessas duas coisas vai evoluir nos próximos anos, vai depender de uma série de variáveis, e eu não sou capaz de precisar isso agora. Ficou claro aqui, obrigado. Nossa próxima pergunta é do Pedro Tínio, analista sell-side do Itaú. Pedro, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. A maior parte dela já foi resolvida. Eu queria só esclarecer um ponto com vocês. A gente tem visto alguns atrasos em algumas obras de infraestrutura, tanto para inícios agora no início do primeiro semestre, também no segundo semestre, e também o grande volume, né, de obras de infra que a gente tem previsto para 2026. Como que vocês têm visto os clientes de vocês com relação a esses atrasos e possíveis locações de máquinas para agora, para 25, e também para 26, com essa possibilidade de alta aqui nas obras de infra, e também como que vocês estão vendo competição também, pessoal. É isso daqui do nosso lado. Obrigado. Pedro, sim, de fato, com taxa de juros muito alta, estrutura de capital de muitas empresas pressionada, você vai naturalmente começar a enxergar, em alguns casos, atrasos em segunda fase de projeto, expansão de projeto, mas aí entra a capacidade da companhia ela está em todas as regiões do Brasil, em diversas unidades de negócio que estão expostas a vetores de demanda muito diferentes. Então, eu tenho vetores de demanda de mineração, vetores de demanda do agronegócio, vetores de florestal, tenho um vetor de infraestrutura, naturalmente, tenho uma agroindústria, uma indústria muito forte em vários segmentos. Então, a gente tem observado demanda para que a companhia possa ter no ano que vem uma trajetória de crescimento. Isso mesmo com alguns projetos de infraestrutura que a gente sabe que terão delays, né?
No caso de infraestrutura, tem muita coisa para fazer no Brasil, né? Não é só ferrovia e rodovia. Então, você tem, no caso de energia, você teve uma onda muito forte de expansão de solar e eólica, e agora você tem uma necessidade muito forte de investimento em transmissão. E investimentos já contratados, muito grandes, com muita demanda. Saneamento, a mesma coisa, você tem uma necessidade já contratada, economicamente viável, que vai ser realizada em todas as regiões do Brasil. Então, quando você olha todos os vetores dentro de infraestrutura que a gente está exposto, o net é positivo, apesar de, em alguns deles, você ter uma desaceleração, outros a necessidade é tão preeminente que as obras vão acontecer. Essa é a minha leitura do mercado. Vai ter obra suficiente para absorver o parque de máquinas brasileiro e especialmente o nosso. Sobre competição, respondi um pouco anteriormente, né? O ambiente melhorou depois que, com algumas empresas que tiveram problemas e pararam de investir, elas não têm acesso a crédito mais, então você vê menos máquina nova dessas empresas menos disciplinadas em preço entrando no mercado. E os players que permaneceram são muito mais disciplinados em preço, então um ambiente competitivo favorável. Boa, super claro. Obrigado. Nossa próxima e última pergunta veio por escrito do investidor Lucas Targa Viana. A pergunta dele é: como vocês estão vendo o programa de recompra de ações da companhia? Lucas, obrigado aí pela pergunta. O programa de recompra acabou se mostrando uma ótima oportunidade para alocação de capital aqui para a gente, né? Não vou discutir aqui se o preço do mercado está certo, está errado, o mercado é soberano, eu sou humilde o suficiente para reconhecer isso. Agora, dada que a companhia tem os números na mão, o nosso modelo de gestão evoluiu e a gente tem mostrado ao longo dos últimos meses uma consistência bastante grande na execução dos nossos planos, geração de caixa, e inclusive desenvolvimento comercial com as perspectivas de longo prazo, parece bastante natural que para nós e para os nossos acionistas controladores e conselho de administração também, a recompra das ações seja um destino bastante interessante de alocação dos nossos recursos. Tá? Então, respondendo sua pergunta, acaba sendo um investimento bastante atrativo sobre a nossa perspectiva aqui. Muito obrigada, senhor Marcos e senhor Fernando. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Bom, primeiramente, muito obrigado aos acionistas que estão com a gente, alguns desde 2020, outros chegaram no IPO e permanecem conosco. Obrigado pela confiança durante esse processo de ajuste, de absorção do crescimento. Queria expressar uma confiança grande do nosso lado aqui, como administradores, de que a gente está terminando esse ano uma outra companhia em termos de maturidade, de capacidade de gestão. Os aprendizados dessa fase foram muito valiosos, todos eles estão muito enraizados em todas as pessoas que permanecem aqui. Então, a gente enxerga anos brilhantes à frente para essa companhia que é muito especial. Se não fosse tão especial, ela não teria crescido tanto, chegado até aqui. Então, tem muita coisa especial aqui, tem muitas pessoas especiais aqui, e depois dessa fase de absorção que terminou agora, a gente está muito animado com o futuro. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Um abraço. A videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2025 está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham uma boa tarde!